sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas na semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento. Que a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. Cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. E de manhã seja o primeiro pensamento. E a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento. E a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Muito bom dia, feliz sábado a todos. Que bom estarmos aqui na nossa comunidade Adventista do Progresso. Que bom que você também chegou até nós via internet, seja bem-vindo. Você que é convidado da TV Novo Tempo, muito bom que você está aqui conosco. A cada dia outros e outros convidados da Novo Tempo têm chegado e têm agregado à nossa comunidade. Isso é muito importante e assim a obra, o evangelismo, a pregação, o crescimento da igreja vai acontecer. Nós gostaríamos de fazer aqui um serviço de utilidade pública, vamos dizer assim, mas de utilidade comunitária, né? Na realidade, nós temos a sobrinha do Weber, aquele senhor de camisa azul que está ali. Ela está internada no Hospital João 23 e ela precisa de doadores de sangue. Então, você que está aqui conosco, se quiser
fazer esta ajuda, dar essa ajuda, vai ao Hemominas e diga: eu quero doar sangue para Denise Cristina do Nascimento. Ela está internada no Hospital João 23. Tá? E você que nos assiste também, tá, poderá abençoar essa vida, essa pessoa, doando um pouco do seu sangue, assim como Jesus também, ele doou o seu sangue por nós, para que pudéssemos ter vida também. O tema desta manhã tem a ver com pressão. Conta-se a história de um jovem que na faculdade ele usava barba. Ele gostava de rock and roll, até experimentou um pouquinho das drogas que aí a sociedade oferece. No entanto, ele se formou, raspou a barba, comprou um terno cinza, arrumou emprego numa grande corporação e juntou-se à monotonia do dia a dia. Ele casou-se e teve 2 filhos. Filiou-se a clubes, comprou uma casa num condomínio, e eu peço que mude o slide, por favor. Aí, vamos comigo, tá? Muito bem. Mudou-se para o condomínio, casou-se, sua mulher o deixou, ele divorciou-se, tornou-se um playboy, passou a viver nas baladas da noite. Um dia casou-se novamente, foi promovido na companhia. No entanto, ele sonegava impostos, fazia falsos relatórios de viagem, enganava agora a segunda esposa. Nada do que fazia era iniciativa própria. Aliás, o que ele fazia era o certo, entre aspas, o certo daquilo que todo mundo fazia. Ele era muito bem sucedido na vida e também muito, mas muito infeliz. A sua vida havia se transformado em um grande disfarce. E ele agora quase não sabia mais quem ele era. Certo editor de um jornal, ele escreveu o seguinte: estranha é essa raça de pessoas que fazem coisas que detestam, que ganham dinheiro que não querem, que compram coisas que não precisam para agradar a pessoas que odeiam. Que sociedade é esta? A influência das pessoas é muito maior do que nós gostaríamos que fosse, ou gostaríamos de admitir. Queremos agir individualmente, independente de qualquer um. No entanto, na realidade, nós vivemos ajustando o nosso comportamento com o comportamento dos nossos pares, dos nossos amigos e amigas. E acabamos, nos sufocando em meio às pessoas. Abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos cristãos da cidade de Roma. Epístola ou carta aos Romanos, capítulo 12. Roma, a grande metrópole. Roma, a grande cidade, a capital do império da época. Tudo que era novo, tudo que era moda, tudo que era grife, tudo que era último lançamento, Roma oferecia. Hoje vivemos numa grande Roma, um planeta que está cada vez mais se tornando uma grande metrópole. O mundo está ficando cada vez menor. E em Romanos capítulo 12, verso 2 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não vos conformeis com este século. O conformismo com os padrões morais de uma sociedade decadente, o conformismo ao distanciamento das verdades da palavra de Deus. Aqui Paulo ele não dá uma sugestão, ele coloca uma ordem: não vos conformeis. E o que é conformismo? João havia conseguido um novo emprego. Ele estacionou seu carro no pátio do estacionamento da empresa, chegou 15 minutos mais cedo. Esse era um
novo local de trabalho, ele estava muito curioso. No entanto, ele notou que o escritório estava vazio. E ele começou a observar que os funcionários estavam chegando a partir de 20 minutos depois do horário estabelecido. E ele pensou consigo mesmo, bom, eu creio que eu não preciso chegar tão cedo assim. Eu vou dormir mais um pouquinho e vou chegar um pouquinho atrasado, igual todo mundo. No seu primeiro dia de trabalho, ele havia chegado no escritório com traje social, seu paletó, sua gravata, mas ele observou que outros homens do escritório estavam vestidos esportivamente. Ele gravou na mente a forma como os homens se vestiam e já no dia seguinte ele já se trajava de acordo com os outros colegas de trabalho. Antes que ele se desse conta do fato, ele havia escutado algumas conversas a respeito de um chefe de um departamento, que ele nem conhecia, mas falaram que o indivíduo era muito chato. E não passou muito tempo, ele passou também a odiar aquele chefe. Com o tempo, ele chegava 20 minutos atrasado, se vestia como todo mundo e tinha sentimentos iguais a todos os seus colegas do novo emprego. Isto é conformar-se. Conformar-se é agir, é pensar, é vestir-se, é viver, é comer, como as outras pessoas ao nosso redor fazem, sem o mínimo de reflexão, sem o mínimo de pensar, será que aquilo que eu estou vivendo, vestindo, comendo, defendendo, está de acordo com aquilo que a minha fé e aquilo com que Deus tem para mim? Bom, alguém pode dizer, mas a gente não pode ser assim tão radical, afinal de contas nós vivemos numa sociedade, a nossa sociedade não é toda ruim. Há pessoas até religiosas, espirituais, veja quantas fés, quantas filosofias religiosas. Tudo bem, até um sentimento religioso na nossa sociedade, mas apenas um sentimento religioso, uma sensação de respeito superficial, que leva as pessoas a pensar em Deus, no entanto, com uma grande indiferença. Essa é a sociedade que vivemos. E alguns de nós, sejamos crentes ou não crentes, sejamos pessoas que frequentam a comunidade ou pessoas que estão vindo pela primeira vez ou assistindo pela primeira vez, muitas vezes nós nos adequamos a uma sociedade que se diz espiritual, mas que tem uma grande indiferença para com Deus, que respeita os valores religiosos do outro, mas que não quer ter muitos valores religiosos para si mesmo. Abra sua Bíblia ainda, na carta do irmão do Senhor. Qual é a carta? Tiago. Tiago, capítulo 4. Verso 4. Tiago, irmão do Senhor, irmão de Jesus, ele nos diz o seguinte: infiéis. Bom, ele não foi muito gentil aqui, né? Ele já veio acertando. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Interessante, para aqueles que já estão na comunidade, entendem o que significa, talvez entendam, né? Ou se espera que entendam, o que significa a amizade com o mundo. Aqueles que estão nos visitando, quem sabe perguntem, bom, o que é amizade com o mundo? É viver no mundo? O que significa isso, mundo, afinal de contas? Eu me lembro de um pastor que fez o nosso casamento, pastor, um norte-americano, Jason, isso. Ele gostava muito de falar no meio das suas pregações do mundo, né? Que mundo? Que planeta é esse? Né? Valores deste mundo, mas como se nós não fôssemos do mundo. Mas na realidade, o próprio Jesus orou por nós e falou: Pai, eu rogo por estes, que não os tire do mundo, mas que os proteja do mal. É sobre isso que estamos falando nesta manhã. Para você que é nosso convidado, que os proteja do mal. Para você que já é membro da comunidade, para você que nos assiste, mas que os livre do mal. Para isso precisamos entender o que é secularização. A secularização, a palavra secularização vem do latim saeculum, que significa período de 100 anos, naturalmente. Não é? Também significa idade, época. No latim eclesiástico, a palavra séculum significa mundo. Né? Daí a Bíblia aplicar a palavra mundo e nós entendemos como presente século, não como planeta em si. O termo foi utilizado a partir do século XVII para dizer que um sacerdote, um padre, ele deixou a batina
e ele foi viver como um cidadão comum, como nós. Então ele foi secularizado. Veja que exemplo interessante de alguém que deixa o seu ofício religioso. Então, secularização é o processo de mundanização vivido pela sociedade em seu conjunto. A secularização não é um evento que acontece somente entre nós, cristãos, ou entre aqueles que creem. A secularização está também acontecendo em meio à sociedade. A sociedade, ela está cada vez mais secularizada, deixando os valores outrora cristãos, representados em costumes bons, em casamento, em relacionamentos, em honestidade, em ética, e está agora se voltando para aquilo que somente eu e você decidimos. Isto é secularização. A secularização do cristão se dá pelo abandono da crença e da prática da sua fé, e naturalmente, quando você desocupa, há uma outra ocupação. E pela aderência aos valores culturais, sociais e intelectuais do presente século, em que a pessoa vive. Assim, há vários sentidos para a secularização. É como se a vida espiritual das pessoas entrasse num grande eclipse, o eclipse do sagrado na sua existência. As coisas profanas que antigamente nós falávamos, não, isso é pecado, isso é errado, nós começamos a achar que é um tabu apenas, e começamos a ser secularizados, e alguns de nós começamos a viver estas coisas e achamos que tudo bem. Lugares onde nós não íamos, agora passamos a ir e achamos que tudo bem. Há um crescente ou uma crescente autonomia do profano. O profano se torna autônomo e as pessoas, e nós dizemos, ninguém tem nada a ver com isso. Assim, a secularização agora, ela também tem uma característica da privatização da religião, é o self-service da religião, isto é, agora as pessoas elas fazem ou querem fazer a religião para si mesma. Então esse aspecto eu concordo, eu aceito, é o self-service, né? Arroz, feijão não, eu quero esse, quero aquele, salada, assim por diante. Na religião do self-service, as pessoas estão buscando agora uma religião particular, mesmo dentro da comunidade. Adaptamos a realidade da igreja, da mensagem, da Bíblia, para aquilo que eu quero, e não para aquilo que necessariamente a Bíblia ensina. Temos então também um retrocesso das crenças e práticas religiosas. Isto é, nós nos voltamos para trás, retrocedemos aos princípios que eram tidos como seculares, ou no jargão cristão evangélico, mundanos. E achamos que tudo bem. Afinal de contas, nós somos mais para frente, ou somos mais liberais, ou somos mais inteligentes, ou somos com menos preconceitos, menos tabus, e assim nos arrogamos o direito de criar os nossos próprios costumes, nossa própria religião, independente da religião ou da vontade de Deus. Consequentemente, há uma mundanização da vida cristã. Uma mundanização, isto é, valores seculares acabam sendo vividos por cristãos. Comemos, bebemos, nos vestimos, frequentamos os mesmos lugares que aqueles que são indiferentes a Deus frequentam. Parecemos-nos tanto com aqueles que são indiferentes a Deus que é difícil às vezes distinguir o que crê daquele que não crê. Seja membro da comunidade ou seja um convidado, seja alguém que assiste a TV Novo Tempo ou não assiste. Há uma grande confusão. A nossa sociedade, ela também está confusa. A sociedade dos liberais vem de braços abertos com as grandes dificuldades e dilemas éticos, nos quais agora não existe uma verdade, onde cada um agora tem a sua própria verdade. É a verdade hedonista, isto é do prazer. Se me dá prazer, se eu quero, se eu desejo, qual o problema? Eu prefiro romper com os princípios de Deus e viver os meus próprios princípios, porque eles me agradam. Uma sociedade que não sabe mais o que é certo e nem o que é errado. Uma sociedade que não sabe ir pela direita ou pela esquerda. Não, você escolhe, vai pela esquerda, que bom, você é feliz? Então seja feliz. Não se importa mais com aquilo que é correto, certo, justo, bom. O povo de Deus está inserido nessa sociedade secularizada, nesse mundo. Nós vivemos nesse presente século. Nós vivemos em meio a estas pessoas. Mas precisamos entender como que tudo isso mudou. Mas por que agora, na televisão, a gente fica até abismado com certas leis, certas contendas e certas coisas que se defendem? E você fala, mas como? O mundo está perdido? Como que nós chegamos a estas conclusões?
Na realidade, a própria Bíblia diz que aquilo que o homem semeia, ele colhe. Então a semente é a causa do fruto. Assim, se queremos entender por que a nossa sociedade tem esses frutos que nos escandalizam tanto e que nos deixam muito preocupados, devemos entender então qual é o tipo de semente. E principalmente entender se essa semente foi semeada no teu coração e no meu. Porque às vezes estamos sendo manipulados por sementes filosóficas e nós não atentamos. Nós questionamos a Bíblia, mas não questionamos a filosofia que o professor na faculdade nos deu, que o filme nos deu, que a novela nos deu, que o jornal nos dá, que as pessoas, a opinião da rua nos dá. Nós aceitamos de bom grado como se fosse certo e perdemos de vista aquilo que a palavra fala. Bom, tudo começou perto do ano 1500, coincidiu com a descoberta do Brasil. Iniciou-se então um grande processo no renascimento, da busca pela razão. O homem agora, tudo que ele entende, ele aceita. Tudo que ele não entende, ele nega. O homem torna-se o centro. Karl Marx veio desenvolver as ideias do comunismo. Toda a produção é para o ser humano. O capitalismo veio, a revolução industrial surgindo. Vamos produzir bens de consumo para o ser humano. O ser humano é o centro. Veio Charles Darwin e disse o seguinte: o ser humano é o centro da natureza. O homem evoluiu do primata e se tornou o animal mais evoluído. O homem é o centro. Veio o espiritismo moderno nessa época também, dizendo que agora essa vida é apenas onde você cumpre o seu destino, o seu karma. Novamente, a vida humana é o centro. Analise você, do século XVI, XVII, XVIII, XIX, houve uma mudança gradativa. Antes Deus era o centro. A partir dessas escolas filosóficas, o homem tornou-se o centro. O ser humano tornou-se o centro. Nós nos tornamos o centro de nós mesmos. Muito bem. A era moderna sempre foi racionalista, e nós temos vários modernos aqui. Individualista, não é? Veja, vamos fazer América, mudar para a América, ganhar dinheiro, construir fortunas e tudo mais. Individualista, era a verdade absoluta, era Estados Unidos contra a União Soviética, era preto, branco, era verdade e mentira, tudo muito claro, tudo muito certo, esse é o certo, isso é família, isso não é família, isso aqui é casal, isso não é casal, isso é verdade, isso é mentira. A era moderna nos estabeleceu, foi a grande era científica das descobertas, o homem chegou à lua pelo seu raciocínio. Veja, quanta coisa interessante. A religião era um solo comum. Mesmo que a pessoa não frequentasse uma igreja, ela acreditava no Deus único, no Deus da revelação bíblica, judaica cristã. Ele achava que tudo era muito certo, tudo muito era honesto, muito era correto, porque afinal de contas existe um Deus. O solo moderno era um solo das verdades, dos absolutos divinos. E assim, nossa igreja, até nossa denominação, ela nasceu no solo moderno. No entanto, a partir do século XIX, já no século XX, perto dos anos 20, anos 30, os artistas fazem agora uma exposição de arte pós-moderna. Anos 20 e anos 30 do século passado, né? Nós estamos ficando velhos, né? Do século passado. Nós já estamos vivendo outro século. Então, o pós-modernismo já naquela época, então não é só jovem que é pós-moderno, existe velho pós-moderno também. Nos anos 20, anos 30, as obras pós-modernas estavam agora questionando o modernismo. O cristianismo passa a ter uma imagem negativa. Não, o cristianismo é muito absoluto. Ele não respeita a opinião dos outros. O cristianismo diz assim, isso é verdade, isso é mentira. Então o cristianismo não é simpático. Criou-se agora uma aversão ao cristianismo e à verdade da palavra. As pessoas agora fundamentam no pós-modernismo a sua experiência não mais na palavra, não mais na ideia do Deus único, mas na sua situação cultural. Se a sua cultura se determina, que mal tem? Se a vida é sua, que mal tem? Se o corpo é seu, que mal tem? O pós-modernismo começa então a desconstruir tudo que o modernismo construiu. Veja, então muitas vezes, seja você crente ou não crente, convidado ou membro da comunidade, nós somos muito mais influenciados pelo pensamento da sociedade do que nós imaginamos. Fazemos escolhas baseadas naquilo que eu e você fomos formatados. Por isso que quando Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará, porque quando você conhece essas verdades, você começa a pensar. E aí você pode ter a coragem de dizer o seguinte, eu não quero ser formatado dessa forma.
Eu não quero pensar da forma como os filósofos e as escolas de pensamento assim fizeram. Eu não quero ser agora conduzido pelo marketing ou pelas filosofias. No mundo pós-moderno, o pluralismo é a regra. Cada um tem o seu caminho, todos os caminhos levam a Deus. E quando você bate um pouquinho mais firme e fala assim, não, mas essa é a verdade, aí a pessoa olha para você e fala assim, quer dizer então que só vocês têm a verdade, né? O resto está todo mundo perdido. Veja, a sociedade pós-moderna, ela não gosta de verdades, ela quer ser subjetiva. A sociedade pós-moderna, ela não tem verdades, cada um tem a sua verdade, é o privatismo, isto é, a minha verdade na minha vida me faz feliz, então está tudo bem. E quantos de nós trouxemos isso para a nossa própria igreja, para a nossa própria comunidade? Somos cristãos pós-modernos que acabamos querendo viver no self-service da religião, tirar aquilo que eu quero, o que me convém, o que eu acho bonito, o que eu acho gostoso, aí eu vivo. O que não é bom, para mim, eu estou fora. Isso é a opinião do pastor, não é mais a minha opinião. Essa é a opinião na interpretação. Veja, aonde nós vamos? Porque aquilo que o homem semeia, ele colhe. Se assim pensamos, é porque existe uma razão. Existe uma razão. Sendo assim, estamos em crise. Estamos em crise. Feliz a pessoa que reconhece que a sua vida está em crise. Porque quando você reconhece que a sua vida está em crise, você começa agora a tomar consciência e tomar atitudes para mudar. Se você é uma pessoa que está lá fora, não é membro da comunidade, e tem reconhecido que está sendo conduzido pela mídia, pelo marketing, por interesses, finalmente agora você reconhece, puxa, eu não pensei nisso, eu estou em crise, estão me conduzindo, as massas estão sendo conduzidas, e eu sou apenas mais uma ovelha no meio da multidão, conduzida pelas modas e pelos costumes. Eu não penso, eu sou conduzido. E se você é membro da comunidade, você fala, puxa, aonde eu fui parar? No meu bom senso, de não querer ser tão radical, né? Tão fechado, mente fechada. Por que eu tenho? Né? Veja onde você foi parar, relativizando as verdades divinas. Assim, a comunidade Adventista Progresso, ela tem alguns princípios de reação. A primeira reação é comunidade. Precisamos resgatar a comunidade entre nós. A sociedade individualista nos faz cristãos individualistas. Já foi tempo que, quando acabava o culto, todo mundo se convidava para almoçar, um na casa do outro. Comunidade. Nós somos colegas de igreja, não nos encontramos, e alguns nem vêm mais à igreja, vêm de vez em quando. Sumiu. Perdemos o senso de comunidade. Perdemos o senso de pertencer uns aos outros. Somos apenas indivíduos, multidão cheia de indivíduos. Nós vivemos em solidão em grupo. Nós queremos saber da nossa vida e não queremos que ninguém se meta. Perdemos o senso de comunidade. Precisamos resgatar a comunidade. Nós também precisamos resgatar a verdadeira adoração e celebração. A verdadeira adoração acontece em casa, quando você senta com a sua família e também individualmente você abre a Bíblia, você abre a meditação, você abre a lição bíblica, você abre o seu coração a Deus. A verdadeira religião, ela acontece nos lares. A verdadeira religião acontece lá em casa, porque se a sociedade está em crise é porque os lares estão em crise. Se a comunidade, a igreja está em crise é porque lá nós não estamos vivendo direito, aprendendo e adorando ao Senhor. Porque não adianta nada você vir aqui à igreja, levantar suas mãos, louvar ao Senhor, abrir seu coração, se emocionar com tudo isso, se daquela porta para fora você é um cristão secularizado, uma pessoa secularizada, preocupada só com os seus desejos pessoais. Celebrar o amor de Deus de forma verdadeira e significativa é o objetivo desta comunidade. Também precisamos ter a consciência de que para reagir a uma sociedade secular ou secularizada, reagir à vida secularizada, precisamos ser discípulos. Precisamos ser discipulados. E agora eu estou discipulando vocês. Mas estamos aqui usando o culto do Braços Abertos para discipular a comunidade local de crentes, mas também para discipular a comunidade daqueles que vêm, os amigos da Novo Tempo e outros que não pertencem a essa comunidade. Precisamos ser discipulados. E discípulo não é seguidor, num primeiro momento. Discípulo é aluno. Discípulo é aquele que se assenta aos pés do mestre. Mas você se assenta aos pés do mestre somente quando está no sábado no banco da igreja.
Então, que tipo de discípulo? Que aula é essa? Você vem e toma uma aula intensiva de 40 minutos, não é? E alguns vão embora daqui a pouco na escola sabatina, nem participam, não é? Como que você quer viver uma vida de discípulo? Se você que é nosso convidado vem uma vez ou outra, ou nunca permanece numa congregação, como que você vai participar de um discipulado organizado, um aprendizado profundo, se você está alheio também a tudo isso, a essa realidade? O crescimento e o amadurecimento cristão se dão com o discipulado. Bíblia, oração e adoração. O quarto passo que essa comunidade tem como objetivo é testemunhar, é o evangelismo ou a missão. Não é? Nós existimos com o propósito de ser uma influência cristã onde quer que estejamos. Missão envolve vários aspectos, como evangelismo, como desenvolvimento social, diálogo com as pessoas de outras fés, transformação cultural, entre outros. Devemos ser testemunha. Nem todos os cristãos têm facilidade de falar de Jesus, é verdade, porque nem todos os cristãos têm o dom do evangelismo. Mas todos os cristãos, ou tementes a Deus, não é? Seja você membro da comunidade ou visitante, você pode ser testemunha do amor de Deus. Uma testemunha fala do que viu e do que ouviu. É só isso. É isso. Conte para as pessoas como Deus tem agido na sua vida. Esse é o grande testemunho. Finalmente, quinto passo, ministério. Nós, por herança da sociedade que vivemos, recebemos a ideia de que somente o pastor tem ministério, somente os que estão aqui na frente têm ministério. Mas na realidade, todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário, isto é, cada um tem uma missão. Cada um tem um plano dado por Deus, uma paixão. Se você é apenas um cristão que vem à igreja, se assenta, assiste, consome, acha legal, o culto hoje foi bom, que bom, né? Semana que vem não, o culto foi ruim, pregador foi ruim, foi. Esse é o self-service no qual você e eu estamos chegando à igreja para ser servidos e não para servir. Viemos para usufruir e não para participar. Que coisa, isso é fruto da secularização. É fruto do capitalismo que nos ensinou a sempre exigir qualidade a qualquer preço. E está satisfeito com a qualidade, bacana. Se não estou, eu nem volto mais lá. Ou não gosto desse ou não gosto daquele. Ministério, cada discípulo deve exercer o ministério de todos os crentes através dos dons que Deus nos tem dado. Sendo assim, amigos e irmãos, a igreja é um instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Ela foi organizada para servir. E sua missão é levar o evangelho ao mundo. Desde o princípio tem sido o plano de Deus que através de sua igreja seja refletida para o mundo a sua plenitude e a sua suficiência. Por isso, voltando lá em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 2. Bom, agora quero crer eu que a maioria de nós entendemos que somos frutos da sociedade, das ideias filosóficas e de tantas coisas que a sociedade nos impõe. No entanto, agora que você conhece, você é responsável pelas decisões que toma. Você vai ter que tomar decisões agora baseadas não somente naquilo que a sociedade vive, mas naquilo que agora você conhece, naquilo que agora você sabe, naquilo que agora você aprendeu da palavra do Senhor. Em Romanos capítulo 12, verso 2, diz assim: e não vos conformeis com este século, com a secularização. Não vos conformeis, não sejam conformados, não diga as coisas são assim mesmo. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovar a mente. Porque se o mundo durar mais 100, 200 anos, uma outra escola filosófica virá ditar as regras. E novamente todos os costumes mudarão e aquilo que hoje alguns acham certo no pós-modernismo será errado na próxima era. E assim as pessoas serão conduzidas com um controle remoto sem pensar, mas não os cristãos. Porque nós pensamos, nós refletimos. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para a minha vida, eu preciso aprender qual é a boa e agradável vontade de Deus. Estou muito aquém daquilo que eu gostaria de estar,
mas não estou satisfeito. Eu brigo comigo mesmo e brigo com Deus. E eu quero convidar você para encerrarmos agora essa mensagem, esse culto, a também a brigar consigo mesmo. Brigar com Deus no sentido de dizer: Senhor, tem misericórdia de mim porque sou pecador. Eu fui secularizado, Senhor. Eu fui secularizada. Eu tenho costumes, práticas e opiniões que foram me vendidas e eu nem sabia que eu tinha comprado. Eu estou vivendo o meu estilo, seja na minha aparência, naquilo que eu como, naquilo que eu penso, naquilo que eu assisto, as minhas diversões e o lazer. Eu estou vivendo aquilo que a sociedade me vendeu e eu não havia parado para pensar nisso. Eu quero viver uma vida renovada. Se você tem esse desejo, eu te convido a ficar em pé, para que nós possamos orar ao Senhor e entregar nossa vida a Ele. E dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, desse secularizado, desta secularizada. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor Deus, porque agora podemos ver. E Jesus disse que antes não tínhamos pecado, mas agora que vemos, temos maior pecado. Porque agora, Senhor, se continuarmos no caminho da secularização, Pai querido, tenha misericórdia de nós. Pai querido, muda o nosso coração. Tira, Senhor Deus, o coração de pedra, secularizado, mal acostumado. E por favor, devolve a cada um de nós o primeiro amor, ou dá-nos um primeiro amor por Ti, por Tua palavra. Pai querido, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.